Vamos nos pôr de pé. Apocalipse, capítulo 6. E o verso de número 5. E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. Eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Grande e poderoso Deus, venha ministrar para nós e nos abençoar, em um nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Desde o primeiro selo, irmãos, nós temos visto que esses animais, esses cavalos, representam poder. E os que estão assentados em cima desses cavalos é alguém que encabeçava e que encabeça esses poderes. Nós vimos no primeiro selo, que já faz tempo, desde que estávamos lá no tabernáculo, o profeta nos explicando e nos mostrando que aquele cavalo branco era algo inocente, era algo que estava se passando por verdadeiro, mas sendo falso. Ele tinha arco, mas não tinha flecha, e também ele foi-lhe dado uma coroa. E nós vimos que, estudando isto aí com as eras, como já estudamos em outro tempo passado, não é? Foi uma doutrina, um dito que começou no meio do povo. E rapidamente o espírito do anticristo, assim que o Espírito Santo veio para o meio do povo. E nós temos que ser cautelosos, irmãos, porque eu digo aos irmãos, Satanás, ele não dá trégua, como também ele não tem pressa para trabalhar. Ele semeia a sua semente e ele aguarda com paciência a receber a sua colheita, como Deus também assim o faz. Então ele simplesmente começou a desacreditar. Quando Deus enviou os apóstolos, a igreja estava feliz, até as pessoas, como nós vimos outro dia, traziam enfermos, só a sombra de Pedro. As pessoas tinham tanta fé que só a sombra de Pedro, quando passava por aquelas pessoas, eles eram curados. Um diácono como Filipe, como Estevão, fazia sinais, prodígios e maravilha. O anjo do Senhor soltava os apóstolos das cadeias. Deus fazia grandes maravilhas, porque o povo estava num comum acordo. Como estivemos um culto ali em Martinópolis ontem, abençoado, eu creio que essa noite também não vai ser diferente. Porque todos que estão aqui estão de livre e espontânea vontade. Você não veio aqui forçado, você veio aqui com o desejo de ser abençoado por Deus. Então isso cria uma atmosfera boa. Isso cria, por exemplo, algo favorável. Então Deus tem liberdade para trabalhar. E a igreja prosperava. E a cada dia acrescentava o Senhor o número daqueles que haveriam de ser salvos. Mas rapidamente foi introduzido o espírito do anticristo, e Satanás começou a personificar os dons de Deus, como também os ministérios. Tanto que Paulo chegou a dizer em 2 aos Coríntios, no capítulo 11, ele chegou a dizer que tinham homens lá que eram apóstolos de Satanás, se passando por apóstolos de Deus. E aí, se você vai para Apocalipse capítulo 2, quando Deus escreve a carta à igreja de Éfeso, ele disse que louvava a eles por ter sido posto à prova, aqueles que se diziam apóstolos e não eram, e os achaste mentirosos. Mas por quê? Porque Paulo já havia advertido. Em Gálatas capítulo 1, ele disse: eu estou maravilhado com vocês, ó povo de Gálatas, porque vocês passaram tão rápido daquele que vos chamou de Cristo a um outro evangelho. Ele diz, aliás, não é um outro evangelho, mas alguns que transtornam o verdadeiro evangelho. Ele disse, mas eu vos digo que se mesmo um anjo descer do céu e anunciar outro evangelho, além do que eu já anunciei, e do que nós temos anunciado,
É anátema, vocês não recebam. E a igreja de Éfeso não recebeu. E disse, o que vocês estão falando não bate com o que Paulo falou. E hoje o que nós temos são pessoas dizendo que crê que William Branham é profeta, mas quando você pega as suas ações e compara com o que o profeta disse, que o que tinha que fazer, você vê que também não bate. Então você também tem que deixar de lado e ficar com aquilo que ele disse. Se é que ele é a voz do Espírito Santo para esse momento em que estamos vivendo. Então nós temos que ter cautela, nós temos que ter cuidado. E esse Espírito, ele começou a trabalhar inocentemente, camufladamente. Mas ele foi ganhando força. Ao ponto que Paulo chegou no final, ninguém tinha mais com Paulo. E Paulo chegou a advertir em Atos capítulo 20, ele disse, olha, eu sei que depois da minha partida, as coisas não vão ficar boas para o lado de vocês, falou para aqueles homens, para aqueles bispos, para aqueles ministros, para aqueles pastores. Porque de Mileto ele mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja e disse, olha, eu sei que depois da minha partida vai entrar no meio de vocês lobos cruéis que não vão perdoar o rebanho. E falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Ou seja, eles vão querer liderança, eles não vão querer que vocês continuem sendo liderados pelo Espírito Santo, mas eles vão querer criar uma liderança. E eles criaram. Tanto que quando esse cavalo branco foi, ele foi coroado. E aí começaram a interpretar a Bíblia e repetir as suas interpretações, ao ponto de começar a colocar pastor sobre pastor. E aí até que chegaram à condição de colocar um homem como vigário de Cristo. Porque na tríplice coroa, que está lá no Vaticano, está escrito Vicaris Filii Dei, que traduzindo, Vicaris Filii Dei em algarismo romano, vai dar o número lá de Apocalipse capítulo 13. O número de um homem. Então agora o que eles fizeram? Eles conseguiram coroar alguém, aquele espírito que foi crescendo, aquele dito, aquela doutrina que conseguiu pôr na cabeça do povo, agora assumiu o poder. E quando assumiu o poder, aí ele mostrou a cor dele. Quando ele se assentou na cadeira como vigário no lugar do Filho de Deus, ou seja, Pedro foi o primeiro Papa. E eu sou o sucessor de Pedro. E Deus deu a chave para Pedro, para a porta que Pedro abrir, Pedro abriria. E eu sou o sucessor de Pedro, eu também tenho a chave do reino dos céus. Só que como foi que Pedro usou aquela chave? O profeta de Deus explica que quando foi que Pedro usou a chave que Jesus prometeu? Foi para inaugurar a igreja verdadeira no dia de Pentecoste, quando ele pregou e agregou-se quase 3.000 almas. Foi lá que ele inaugurou. Foi lá que ele usou essa chave. Foi lá que ele perdoou o pecado do povo, quando ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Aí quando eles assumiram o poder, e aí se assenhorou do povo, e o profeta disse que até um homem da envergadura, quem conhece a história da igreja, como Policarpo, se inclinou e aceitou o título de bispo. E aí foi substituído, porque a Bíblia diz que em Efésios capítulo 4, verso 11, Deus tem 5 ministérios para edificar a igreja. Primeiramente apóstolos, depois profetas, depois evangelistas, pastores e depois mestres. Ou seja, alguém que sabe posicionar o povo. Porque a palavra profeta tem duplo significado. Ou profetiza acontecimentos vindouros, ou profetiza através da palavra, porque as palavras de Jesus Cristo é espírito de profecia. Às vezes você sai de casa, eu não sei o que você falou, eu não sei o que você conversou, eu não sei por o que você orou, mas quando você chega aqui, Deus responde as suas perguntas, Deus responde as suas orações. Então o que é isso aí? Isso é profecia. E o profeta diz na mensagem de ordem da igreja que a profecia maior é a palavra de Deus. Então essa palavra profeta tem 2 aplicações. E aí depois disso nós vemos o evangelista, que também tem dupla significação. Tem o evangelista Filipe, que operava milagres, sinais, que não parava, que ia de cidade em cidade. E tínhamos um Timóteo que era evangelista, que era apenas um pregador do evangelho. Então nós podemos ver as aplicações, mas não vamos tomar muito tempo nisso. E por último tem o doutor nas escrituras, aquele que pode abrir a Bíblia e não deixar dúvida para você.
trazer para você aquilo que você precisa saber. Pastor, eu não entendo isso aqui. O mestre, eu não entendo isso. Aí ele diz, não, meu querido, isso é isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. E você diz, amém, fechou o quadro. E você fica edificado. Então Deus enviou esses 5 ofícios para a edificação do corpo da igreja. Aí vem esse poder coroado e substituiu isso. No lugar do apóstolo colocaram o papa. No lugar do profeta colocaram o arcebispo, depois colocaram o bispo, depois colocaram o padre, foi substituindo. E aí fez uma hierarquia humana. Já não era mais uma hierarquia espiritual. Aí você diz, mas como é que vai conhecer a hierarquia espiritual? Lucas 17, 37. Aonde estiver o corpo, ali se ajuntam as águias. O povo vai pela palavra, o povo vai para ouvir e ver Deus falar com as suas vidas. Não é um homem que indica outro homem, não é um homem que coloca um outro homem, mas é Deus que coloca homens como ofícios para falar e as pessoas ouvirem Deus falar. Essa é a realidade. Mas aí o homem começou a dominar. E quando ele foi coroado, e eles exerceram influência e dominaram o povo, o imperador Constantino, nas suas dificuldades, casa o Estado com a igreja. E aí agora eles tinham autoridade, não só no cavalo vermelho, como nós vimos, não só autoridade sobre o povo, porque quem desobedecesse o Papa recebeu o poder da infabilidade, ou seja, para um verdadeiro católico mesmo, tradicional, com todo respeito à sua fé, católico, você que vai assistir esse vídeo. Eu já fui católico os primeiros 20 anos da minha vida. Quem falasse mal do Papa era como blasfemar, porque para nós o Papa não errava, o Papa era o Santo Papa, o Santíssimo Papa. Por isso que ele tem aquele cap, como Arão vestia aquele cap, porque ele tinha sobre a sua cabeça aquele cap onde estava escrito santidades, e tinha naquela mitra tinha vamos dizer assim, uma faixa que estava escrito santidades das santidades. E eles copiaram aquilo lá e jogaram para o sacerdócio de Melquisedeque. Só que no sacerdócio de Melquisedeque não existe sumo sacerdote terreno. Por quê? Porque lá foi sombra, hoje é espiritual. O que Moisés fez no deserto, o tabernáculo, foi uma sombra do que ele viu no céu. O sacerdócio levítico foi uma sombra do sacerdócio verdadeiro que viria. O sacerdócio do passado, ele tinha que fazer todo ano um sacrifício por si mesmo e pelo povo. E Jesus Cristo, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, num só sacrifício, ele aperfeiçoou toda a humanidade que puder crer nele pela fé, sem precisar outro sacrifício. Mas vamos lá. Aí adquiriu o poder do Estado, aí montou no cavalo vermelho. Agora eles tinham poder, autoridade religiosa e autoridade pela lei para massacrar, para matar. Como nós vimos, o cavalo era vermelho e foi-lhe dado uma grande espada e matou à vontade. E agora nós vemos que saiu um cavalo preto e um amontado sobre ele e com a balança na mão. Uma medida de trigo por um dinheiro e uma medida de cevada por um dinheiro. Meus irmãos, que Deus nos ajude. Uma vez uma pessoa me perguntou e disse, por que tal pessoa era tão espiritual e hoje já não é mais? Eu poderia fazer uma simulação, poderia ter pedido aqui um pires com uma vela e acender ela aqui e mostrar para vocês. Fazer aqui uma metáfora. Quanto mais eu encostasse a mão nessa chama dessa vela, minha mão ia aquecer e se eu deixasse ia até queimar. Mas quanto mais eu me afastasse, aquela chama seria insignificante. Compreende? Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. À medida que você se achega a Deus, Deus se achega a vós. À medida que você esquece de Deus,
Como ele disse para o sacerdote Eli: por você não ter feito caso de mim, eu disse que você seria sacerdote eternamente, mas longe de mim. Então, se você despreza a Deus, despreza a palavra, você é uma pessoa atuante. Eu não estou falando de crente igrejeiro, de crente que só costuma ir na igreja, mas aquele cristão que vem na igreja e ama comer a palavra de Deus, ama meditar, ama ler, ama se alimentar. Você perde um culto hoje e não faz questão. Você perde outro amanhã, não faz questão. Aí depois, lá de vez em quando, ele diz: acho que eu preciso ir na igreja. A coisa dá uma apertada, você vai na igreja. Então você vai se afastando. E quando você menos espera, as trevas espirituais chegam para você. Como você acha que anoiteceu essa noite? Alguém pegou o sol e falou assim: não. Ele nasceu lá fraquinho, ele cresceu, ele fez o seu percurso, segundo o que nós podemos ver daqui. E foi chegando à tarde, ele foi perdendo a força. E de repente ele se pôs. E quando ele se pôs, ainda estava tudo claro. Mas aí começa a chegar aquela sombra. Depois mais uma sombra. Mais uma sombra. E se você não estiver num lugar onde não tem luz artificial, quando você se depara, se não tem lua cheia, se for uma lua minguante ou a lua demorar para nascer, quando você cai por si, você está no escuro. Essa é a questão. E a pessoa fica se perguntando: o que foi que aconteceu comigo? Você saiu da luz. E você verá o que aconteceu com esse povo. Primeira coisa, começaram a invalidar a palavra de Deus para o povo. E as pessoas não começaram a prestar atenção. Depois começaram a impor sobre as pessoas. Eles aceitaram a imposição. Irmãos, você não deve aceitar ninguém impor sobre você alguma coisa que está fora da palavra de Deus. Até sobre vida de casado, tem pessoa que diz assim: pastor, mas é que o meu marido, é que a minha mulher, então para o casal não ficar separado, meu irmão. Vida espiritual, não existe essa questão de separado. Eu sei que isso é triste, muitas vezes as pessoas não me entendem. Mas um homem, ele tem poder sobre uma mulher, sobre o poder conjugal, ele tem o poder da lei sobre ela conjugal. E desde que casa, a mulher não tem mais poder sobre o corpo do homem, nem o homem tem poder sobre o corpo da mulher, sobre o seu próprio corpo, mas o da mulher. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Coríntios capítulo 7. Mas a alma dessa mulher não pertence a este homem. A alma dessa mulher pertence a Deus. A alma desse homem pertence a Deus. Estarão dois numa cama, um será tomado, o outro será deixado. E como é que tem a capacidade de impor? Enquanto você for minha mulher, você não põe o pé ali. Eu não entendo. Não existem essas coisas. Mas aceitaram a imposição. E quando começaram a aceitar a imposição, o diabo foi devagarzinho. Foi amansando. Foi amansando. Irmãos, faz pouco tempo, eu creio que foi, acho que no ano de 90 e pouco, que morreu um ator da Globo, que foi o primeiro que numa novela deu um beijo nos lábios de uma mulher. Numa novela, e foi o maior escândalo na época. E hoje eles põem homem para beijar homem. E mulher para beijar mulher. E até hoje, e até nas ruas aí está liberado. E se você rir ou se você zombar, você vai para a cadeia. Mas começou inocente. Quando as novelas começaram a passar isso, eles não falavam o homossexual, ou não falavam o travesti, ou não falavam o gay. Eles falavam assim, o rapaz alegre. Até tinha um velho aí que, muito tempo, as pessoas do meu tempo lembram, que você que era do mundo, que falava o clube do Chacrinha, que tinha aquele velho com a buzina aqui, que tinha aquela vestia de palhaço, que ele cantava uma música dizendo Maria não sei o quê, de dia é Maria, de noite é João. Quase que processaram o velho. Quer dizer, naquele tempo ele cantava e ninguém falava nada. Depois de muito tempo, o velho já quase morto, hoje não pode rodar mais aquela música. Então o diabo é assim, meu irmão. No começo ele começa devagarzinho com você. Ele vai devagarzinho, ele não tem pressa.
Mas daí a pouco ele te coloca numa coleira e fala, agora você vai comer o que eu te der. Mas você diga, eu não nasci para ser escravo, eu nasci para ser livre em Cristo Jesus. Você não é obrigado a aceitar isto. Eu conversei com uma senhora uma vez que ela disse, pastor, toda vez que eu vou varrer a casa, quando eu olho para trás eu vejo um vulto. Eu vou varrer debaixo da cama, parece que eu estou batendo com a vassoura em alguma coisa. Eu me arrepio quando passo no corredor. Eu falei, mas por quê? Ele disse, eu acho que é alguma coisa ruim que está me acompanhando. Eu falei, e você quer essa coisa ruim? Ela disse, claro que eu não quero. Eu falei assim, e por que você aceita? Eu falei, mas o que eu vou fazer? Eu falei, o que você vai fazer? Ele disse, não, pastor, é porque eu não sou cristão. Eu falei, eu não estou perguntando se você é cristão ou é cristã. Deus alguma vez já invadiu a sua vida? Deus alguma vez já te escorou na parede e disse, se você não me aceitar, você vai para o inferno? Ele disse, não. Eu falei, se Deus que te criou, Deus que te formou, Deus que te deu o fôlego de vida, Ele não te obriga você a servir a Ele, e você vai aceitar um demônio te perseguir, um demônio te afligir, olha para trás, quando você vê um vulto e diz aí, aparece aí, covarde. Não fica só me assustando, não, aparece aí. Porque eu quero dizer para você, eu não te quero na minha vida, eu não aceito na minha vida, saia em nome de Jesus Cristo, vai embora, sobe da minha casa. Mas as pessoas aceitam a imposição. A imposição é posta e eles, irmão, vai fazer o quê, né, irmão? Fazer o quê, né, irmão? Fazer o quê? Fazer o quê? Você não tem um livre-arbítrio? Deus não te deu o poder de decisão? Então decide. Mas eles aceitaram isto. E a palavra foi neutralizada. E assumiram o poder. E quando assumiram o poder, meus irmãos, se Jesus Cristo se vai, a única coisa que resta é trevas. Porque Ele é o sol da justiça. Por isso diz lá em Malaquias capítulo 4, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E salvação trará debaixo das suas asas. E é por isso que esse cavalo vem simbolizando um cavalo preto. Quando Jesus veio, a Bíblia diz assim, em São João no capítulo 1, verso 1 ao verso 5. No princípio era o verbo. Todos nós aqui sabemos que o verbo é a palavra. Né? No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Na carta do apóstolo São João ele diz, nós tocamos na palavra da vida. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Enquanto você estiver com a palavra, você estiver com Deus, você está andando em luz. Você talvez não vê, mas quem lida com o mundo das trevas, quando vê um crente, ele vê uma áurea sobre você. Ele vê uma luz que te segue. Sabia disso ou não? Ele vê. Ele pode testificar, ele disse, tem uma luz bonita que te acompanha. E você sabe o que é isso aí? É a palavra de Deus que você guardou no seu coração. Porque Jesus Cristo é a luz que alumia cada homem e cada mulher. Entende? Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas. Louvado é o nome de Jesus. Mas e por que o cavalo se tornou negro? Embora que no começo começou branco para enganar. Repito, falso ensino, imposição e agora trevas. Você aceita qualquer coisa, engole qualquer coisa. Por isso que eu digo para os irmãos, às vezes a gente como pastor fica um pouco decepcionado. Porque você ensina e depois você vê as pessoas passando por cima do que você ensinou e não estão nem aí. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas
e não o compreenderam. Como que as pessoas que estão no mundo, que estão vivendo em trevas, vai compreender alguém que está na luz? Eles têm medo da luz. É como acender a luz à noite quando as baratas, no lugar que elas circulam, as aranhas, que são viventes da noite, eles gostam da escuridão. O morcego, você pode ver, se ele esqueceu e não achou um caminho para ir embora, e ele entrou para alguma festa da sua casa, ele faz o maior escarcéu durante o dia, porque ele quer ir embora dali de todo jeito, porque o negócio dele é se refugiar, é ficar num lugar bem sossegado, bem escuro. Embora diz que ele não enxerga, mas ele não gosta da claridade. Quando Deus chamou a Paulo, que antes vivia no farisaísmo, olha o que Deus disse aqui para ele. O profeta Ananias profetizando, quer dizer, o servo do Senhor Ananias profetizando para ele, disse: mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha das coisas que tens visto, como daquelas das quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrir os olhos, e das trevas os converter à luz, e do poder de Satanás a Deus. Oh, meu irmão, se você soubesse o poder que é essa palavra vivificada, nós daríamos mais valor a ela. Compreende? E já vou ler aqui na mensagem, o profeta disse que as trevas chegou. E quando as trevas chegou, é porque Jesus havia se retirado. Porque onde não cabe a sua palavra, não cabe a ele. E do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre o santificado pela fé em mim. Amém? Aqui em Efésios ainda, no capítulo 6, aquela escritura que tanto nós lemos. Veja como que está relacionado esse cavalo preto. E como foi que isto chega. Irmãos, e isto exerce influência em todas as eras. Compreende? Isso exerce a influência. Por isso que você vai ver que o terceiro animal, que foi usado, que Deus usou para combater esse poder das trevas que tinha tomado conta do mundo, esse querubim, esse animal, era o rosto de um homem. E esse homem, diz o profeta, foi nada mais, nada menos do que o teólogo Martinho Lutero. Que um dia, enquanto subiu os degraus da sua catedral, levando a hóstia, ele olhou para ela e disse: isso aqui nunca foi o corpo de Cristo. Ele teve fé. E ele pôde dizer: não é por penitência que eu vou entrar no reino dos céus. Mas você sabe por quê? Porque ele teve acesso à Bíblia que estava escrito em latim. E vou dizer para você o que o diabo fez. Quando ele assumiu o poder, que ele perseguiu, que ele matou, que ele massacrou, ele queimou praticamente quase que todas as Bíblias que existiam naquele tempo. E confiscou todos os livros sagrados. E extinguiu praticamente quase a cristandade. E agora o povo tinha que ouvir do jeito que eles queriam falar. Porque poucas Bíblias existiam. Mas Martinho Lutero foi estudar para ser padre. E lá ele encontrou uma Bíblia. E um dia, quando o cardeal lhe chamou para um desafio devido aos livros que ele estava escrevendo, que estava despertando o povo, o cardeal lhe disse: mas o Papa é uma autoridade de Deus. Ele disse: mas não está acima da palavra de Deus.
Então Deus teve que usar a astúcia do homem, como um teólogo, para restaurar, começar novamente aquela igreja que havia morrido, caído nas trevas, a semente que foi sepultada, para dali começar a brotar novamente. O justo viverá pela fé, para chegar aonde nós estamos hoje. Entendem, meus queridos? E veja aqui em Efésios capítulo 6, o verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra ninguém. Nós temos que acordar. Estão compreendendo? Você tem que acordar. Se você tiver um pouquinho de discernimento, conforme o ambiente que você está, você veja como é que você fica. Se você está num ambiente tranquilo, num ambiente onde se fala sobre Deus, canta, ora, pessoa que não mexe com a vida de ninguém, você fica leve, você fica suave. Mas de repente, só uma mensagem que você recebe, você não consegue dormir de noite. Mas muitas vezes não é nem por causa do que a pessoa falou, mas por causa da unção que veio com aquilo que ele falou. Porque assim diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por escrito. Isso traz perturbação, porque junto com isso aí, um espírito vai lá ungir. E o espírito que está usando aquela pessoa lá, ele vem junto com aquilo para te atingir. E se você não tomar cuidado, aquilo te atinge e deixa você uns 2, 3 dias assim, ó. Estão compreendendo? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século. Ou seja, em cada século existe um principado das trevas. Só que nessa Idade Média operou com eficácia. Por quê? Porque neutralizou praticamente quase que todos os cristãos que havia naquela época. O profeta diz, como Deus guardou um remanescente para Israel, Deus guardou também na era cristã um remanescente na Idade Média, que podia crer num verdadeiro evangelho, mas quase que se extinguiram. Mas o importante é a lei da vida. A lei da vida é uma coisa muito fantástica. Se todo mundo acabasse com todo o milho que existisse no mundo, e você tivesse uma espiga guardada em casa, e você plantasse ela, e daquela espiga de milho, tudo que você colhesse, você guardasse e replantasse de novo, daqui a pouco o milho enchia o mundo de novo. E da mesma forma né? Enquanto existir esse livro, e existir o Espírito Santo, haverá pessoas para crer nele, para viver ele. Esta é a realidade. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, aonde você estiver, e enquanto aqui estivermos, sempre haverá trevas espirituais. Mas se você está com a palavra, as trevas se vai e você vem para a luz. Louvado é o nome de Jesus. Mas agora vamos entrar em outro fator, a balança na mão. Até aqui falamos da cor do cavalo e como chegou a essa cor. Mas por que essa balança na mão? Uma medida por tanto dinheiro e outra medida por tanto dinheiro. Lembra-se, agora eles tinham conquistado o povo e se tornou a única igreja na terra. Agora já tinha autoridade, tinha poder, e só faltava uma coisa para eles: dinheiro. Imagine uma pessoa com poder, com autoridade e com dinheiro na mão. Aí já era, meu irmão. Bíblia para o povo ler não tinha mais. Pregadores verdadeiros não tinha mais. O povo tinha que comer o que eles davam. Por isso que eles vendiam. Porque essa palavra trigo e cevada,
Porque naquele tempo a base da alimentação do povo era o pão. Por isso Jesus disse em Mateus 4, verso 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso que Jesus disse, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Por isso que ele disse para a mulher, se você beber dessa água que eu te dou, nunca mais você terá sede. Isso tudo é aplicado espiritualmente. E agora começaram a vender a salvação, dizendo que eles tinham o poder para perdoar quem eles quisessem perdoar. Grandes senhores feudais, que tinham inúmeras propriedades, eles compravam sua salvação antecipada. Vamos dizer que fosse um bilionário aqui na cidade, se fosse naquele tempo dessa Idade Média, o que ele chegava? Ele chegava e dizia para a igreja, para o papa, para o cardeal, para quem estivesse na iminência, ali na sua circunvizinhança, e ele dizia assim, o negócio é o seguinte, quanto custa a salvação da minha alma? E aí determinava, e ele passava os títulos das suas propriedades para a igreja. E aí ele podia ficar à vontade, podia pecar do jeito que fosse, porque ele já tinha comprado a salvação dele. E quem garantia isso? A Bíblia? Não, a igreja garantia. E o que a igreja falava é o que valia. São João 5,39, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então eles passaram a vender. Foi ali que começaram a cobrar por missa, a cobrar por indulgência. Foi dali que saiu o purgatório. Teu filho morreu, mas ele está atormentado, ele está lá no purgatório. E para tirar ele do purgatório, você tem que rezar não sei quantas missas. E para rezar essas missas, você vai pagar uma taxa de tanto. De onde você acha que saiu essa cópia dessas campanhas que até os evangélicos fazem? Veja se a maioria dessas igrejas que pregam a prosperidade, eles pregam muito no Novo Testamento. Quase eles nem falam no Novo Testamento, porque se falar no Novo Testamento vai reprovar a fé deles. Eles mexem com Moisés, com Noé, com Jó, que Jó era rico, que Moisés abriu o mar vermelho, e aí põe uma piscina dentro da igreja e joga lá corante vermelho, e o pastor fica com o cajado na mão. Quem quiser passar o mar vermelho nesta noite da salvação da sua vida, das suas bênçãos, quem pode dar 1.000? Quem pode dar 5.000? De onde tiraram isso? Daqui? Nunca. Mas vende isso para o povo. A balança continua na mão e eles compram. Porque as pessoas não estão preocupadas com salvação. Eles estão preocupados com o seu bem-estar. E infelizmente, meus irmãos, se você não tomar cuidado, o diabo também nos cega e nós começamos a nos preocupar com o nosso bem-estar. Nós começamos a nos preocupar com nossas estabilidades. E esquecemos que nós só estamos de passagem por aqui. Que já já a nossa geração se vai para essa nova que está se levantando, como as do passado se foi para nós nos levantarmos. Mas dentro de nós existe uma alma que tem que ir para algum lugar. E nós estamos aqui nesta noite porque nós queremos preparar ela, nós queremos que ela vá para a vida eterna. Desde lá do Velho Testamento, a Bíblia já diz em Eclesiastes capítulo 10, verso 19. Para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Nos Estados Unidos, a maioria das igrejas que foram destruídas por satanistas, foi quando eles começaram a ocupar a igreja, e eles se batizavam, se passavam por cristão, injetavam dinheiro nas igrejas. Por exemplo, quando nós estamos falando de alugar um templo ou qualquer coisa assim, se nós fôssemos um povo grande e eles quisessem destruir, o diabo quisesse que destruísse, se nós não tivéssemos discernimento, ele entraria no nosso meio aí como um disfarçado e dizia assim, não, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Ele se levantaria no meio do povo e diria, o negócio é o seguinte, você não precisa alugar não, eu vou comprar um templo para vocês. Escolhe lá o templo e eu vou comprar para vocês. Aí nós dizemos, glória a Deus, Deus proveu. Mas se você não tomar cuidado, aí aquela pessoa depois, ela queria dominar o restante. Porque quiseram fazer isso com o profeta. Lhe dar milhões de dólares. Iria lhe fazer o melhor tabernáculo que existia nos Estados Unidos. E ele rejeitou. Porque Deus lhe revelou
que atrás daquilo teriam um domínio. E aquelas pessoas queriam exercer domínio sobre a congregação. Então, o que faz a direita que a esquerda não saiba? Todos que vão dar, dá para Deus, não dá para o homem, e nem para se aparecer, e nem para fazer show, né? Porque o diabo começou a perceber que desde lá, no meio já do povo, ali quando o espírito do anticristo começou a chegar, Tiago já começou a perceber, e ele advertiu aqui em Tiago capítulo 2, verso 1, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo da glória, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Entrou dessa porta para dentro, irmão, não tem engenheiro, não tem doutor, não tem advogado, não tem empresário, tem irmão e irmã em Cristo Jesus. Mas essas pessoas que não têm o Espírito Santo, eles começam a selecionar certos tipos de pessoas. Quando, na verdade, nós não é o que nós temos, é o que materialmente é o que nos faz cristão, mas o que nós temos espiritualmente. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, por acepção de pessoa. Porque se no vosso ajuntamento entrar alguém com um anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disser, assenta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aqui em pé, ou assente-se debaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juiz de maus pensamentos? Mas infelizmente, irmãos, estas coisas sempre aconteceu. Mas para nós encerrarmos, que o tempo é curto, nós vamos aqui, e o diabo percebia estas coisas. E aí ele começou a trabalhar com os grandes no meio do povo. E influência. Inclusive, teve papas que chegou a comprar o título de papa com o dinheiro que tinha. Que Deus nos ajude. Terceiro selo, 297, para nós encerrarmos. 295 por começar. Ele começou a cavalgá-lo no tempo da Idade Média. E isso é o que o cavalo escuro representou a Idade Média, porque foi a hora da meia-noite para os verdadeiros crentes que restaram. Observe agora naquela era da igreja, aquela era intermediária da igreja, a era tenebrosa da igreja. Observa como ele diz, tende pouca força, era a meia-noite para eles, para o verdadeiro crente. Agora observe, praticamente toda a esperança tinha sido tirada da verdadeira igreja, porque esse indivíduo controlava tanto a igreja como o Estado. E o que iria fazer? Veja, o catolicismo tinha tomado o controle, tanto da igreja quanto do Estado. E todos que não concordassem com o catolicismo eram mortos. E por isso que ele estava sobre um cavalo escuro. E observe que coisa tenebrosa ele fez. Veja, então, você poderá ver. E você somente se conhece a história, observe. Então você irá, você nem mesmo terá de conhecê-la para saber sobre isto. Agora observe, toda a esperança havia se esgotado. Este é o seu cavalo preto. Agora ele entrou cavalgando em seu cavalo, primeiro, branco e astuto. Agora aqui está ele, em seu cavalo preto, agora saindo. Era tenebrosa, que foi aquele tempo, logo depois que a igreja estava estabelecida e estava em poder, eles extinguiram tudo. E passou por certo de centenas e centenas de anos. E o que todo leitor conhecedor, como da Idade Média, quantos sabem disto, não é? Aí está, cavalo escuro representando aquela era tenebrosa. Agora, todas as esperanças esgotadas, absolutamente sem esperança. Tudo parecia tenebroso para os pequenos crentes. Agora, é por isso que foi chamado e representado pelo cavalo escuro. E se isso individualmente acontecer com você, de chegar uma hora que as suas esperanças se desvanecem por você ir se afastando de Deus, é só você voltar e começar a se achegar de novo. Amém? A luz voltará a brilhar para você. Tenha fé em Deus. Sua balança na sua mão, veja, proclamando uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Veja, realmente, esse trigo e cevada são
era um esteio natural da vida. Isto que o pão e coisas mais são feitas. Mas veja, ele estava cobrando por isso. O que isso quer dizer é que estava cobrando seus súditos pelo tipo de esperança de vida que lhes estavam enviando. Ele começou naquele exato momento, e hoje, irmãos, muitas vezes é vendido placa de igreja. Se você pertencer aqui, você é de Deus. Se você não pertencer, você não é de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Como Paulo chegou a dizer, não é? Eles se assenharão do rebanho para que sigam após si. Ele começou naquele mesmo momento fazendo pagar por orações, cobrando por oração, e ainda fazem isso, novenas. Porque o que está fazendo? Apropriando-se de riqueza do mundo, a balança pesando. Só para você ter uma ideia, o profeta diz na mensagem à era da igreja, que desde que os padres Anchieta chegou aqui no Brasil, em torno do ano de 500 anos atrás, eu esqueço a data, 1500, né? Só para você ter uma ideia, a maioria do ouro daqui do Brasil está no Vaticano. A maioria da prata desses países aqui do lado está lá. Eram levados por navios. E foi feito um cálculo que só baseado em ouro. E por que ela queria essa riqueza? E ela quer a riqueza do mundo por um propósito. Foi feito o levantamento, segundo o Banco do Vaticano, que se eles quisessem pagar a dívida do Brasil, de todos esses países da América do Sul, ela pagaria só em ouro. E aí é onde é que vai se introduzir? Porque segundo Daniel, capítulo 12, levantará um príncipe. E esse príncipe é alguém que está no poder. O sumo sacerdote do Velho Testamento era chamado de príncipe, como na Igreja Católica o Papa é um príncipe. E ele seria astuto. E de acordo com a mensagem, se não estou equivocado, 70 semanas de Daniel, o profeta diz que será um homem que terá adivinhações. Ele será muito astuto, muito sábio. E ele vai conseguir enganar os judeus, que é uma coisa muito difícil, porque eles têm o ouro e os judeus têm o dinheiro do mundo. O dinheiro do mundo é controlado pelos judeus. Por que você acha que os Estados Unidos defende Israel como se defende uma bola de ouro? Tudo que Israel se mete, os Estados Unidos está lá. Por quê? Por causa da cúpula judaica que vive nos Estados Unidos, que controla a moeda do país. Não sei se vocês já viram falar até aqueles bochichos dos Illuminatis. Os homens patrocinam guerra nos países. Eles não patrocinam uma Copa de futebol, eles patrocinam guerras. Eles têm o dinheiro do mundo na mão. Enquanto que o Vaticano tem o ouro. Não é isso que a Bíblia diz, que nela foi encontrada pedras preciosas, quando caíste, ó grande Babilônia, e em ti foi encontrada as pedras preciosas do mundo, as riquezas do mundo que estavam em ti, etc, etc. Eu espero que não venha intimação para mim depois que isso aqui for por ar, né? Mas é a pura verdade. Compreende? E aí, por que ela guardou tudo isso e guardou e lutou para assumir o poder e assumir tudo isso? Para chegar no final, introduzir o homem que vai resolver o problema do mundo. Que isso está lá, quando você chegar em casa, você leia esse capítulo da Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E esse ser, ele vai ter poder que vai fazer até fogo cair do céu na presença das pessoas. E Deus vai permitir, porque por não receberem o amor da verdade para se salvarem, Deus vai enviar a operação do erro para que creiam a mentira. Bem-aventurado se você crê na verdade de Deus. Continue com ela. Porque o que ele estava fazendo? Apropriando-se das riquezas do mundo, a balança pesando, medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, cavaleiro sobre um cavalo preto. Veja, ele estava fazendo, tirando o dinheiro de seus súditos. Quando a Bíblia prediz que ele detém praticamente a riqueza do mundo.
Como dissemos ontem à noite acerca da Rússia e tudo aquilo, eles simplesmente pegam todo o dinheiro e simplesmente tiram tudo o que as pessoas têm, tudo. Assim está. Por que que você acha que o México, sendo vizinho dos Estados Unidos, vive mendigando e tem que fazer até a cerca para que os imigrantes de cá não passem para cá? Porque lá tem duas potências. Isso você vai ouvir de quem tem quinta série, mas que tem um pouquinho de entendimento espiritual. No México tem uma potência que controla ela. E nos Estados Unidos tem uma outra potência. A potência dos Estados Unidos é os judeus, que têm o dinheiro. Estão compreendendo? Só que o dinheiro eles fazem circular, porque para eles também não é benefício quebrar ninguém, porque eles precisam do movimento. E o profeta de Deus diz, e você chega no México, como ele esteve no México fazendo as suas campanhas, você vê mendigo dormindo nas escadas de catedrais, que muitas delas por dentro são revestidas de ouro, porque toda a riqueza que o México tinha, a igreja sugou. Ela sugou para si. Estão entendendo? Todo o país, por que a Rússia se tornou comunista e expulsou todo que é cristão, e até hoje eles não são muito com cristão, porque lá sugaram também eles, só que eles mandaram embora. Estão compreendendo, meu povo? Então essa é a questão. Por isso está lá 1 Timóteo capítulo 6, o verso 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males que existem. E esse povo ama o poder e ama o dinheiro. Ah, mas os santos padres, eles fazem voto de castidade. O padre, ele fez um voto de ser pobre, o padre. Mas a igreja não. Mas mesmo assim, eu conheço um padre muito famoso, que até hoje é famoso, esses dias agora sortaram um fake news que ele tinha morrido, mas ele não morreu, não. Eu estava lendo numa revista, um solteirão, morando nada mais, nada menos num apartamento de mais de, eu esqueço quantos 1000 metros quadrados. Era o apartamento dele. Para um solteirão morar sozinho. Mas ele fez voto de castidade, não é dele. E eu te pergunto, a minha casa é minha? A sua casa é sua? Você só tem um papel lá comprovando. Quando você for para o cemitério, o papel passa para o outro. Eu posso fazer um voto de castidade com vocês também. Eu não quero mais um dízimo de ninguém de vocês aqui. Mas eu quero uma casa lá no Damas, de 2000 metros quadrados. E eu quero que vocês peguem o tesoureiro da igreja e me mandem lá tudo que eu preciso. E eu vou ser pobre, não vou ter nada no meu nome. Vocês estão compreendendo a situação? É assim que funciona. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu deti vocês, né? Mas foi necessário e eu creio que foi aproveitado. Ponhamos-nos de pé e vamos agradecer a Deus. Você está feliz nesta noite? Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, Senhor. Como também oramos por cada vida católica, Pai. Como já fui católico. Mas quando a gente está ali, a gente pensa que está certo, porque ensinaram nós errado. Como eu oro por cada irmão católico que vai ouvir esta pregação, que ele não fique indignado, mas que ele faça como um dia eu fiz. Ele pega uma Bíblia e comece a ler, comece a examinar, e ele vai chegar na dúvida que eu cheguei: quem está certo? A igreja ou a Bíblia? E que ele possa decidir pela Bíblia, Senhor, porque ela é a verdade. Oramos nesse instante por cada um dos teus filhos que vão viajar de volta, que gastaram o seu tempo para aqui estar, e que eles estejam orando por nós, Senhor, por todas as decisões que temos pela frente para tomar, e que tudo seja feito de acordo com a sua santa, grande e perfeita vontade. Eu entrego cada um em tuas mãos e os abençoo em um nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Vou em paz, em nome de Jesus. Amém.